Boas pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e meus caros amigos, eu acho que este vídeo vai ser dos mais importantes que vocês já viram aqui no canal. Este Viciado Comenta é de facto a demonstração à frente dos vossos olhos do que é o poder das operadoras em Portugal e do que é as repercussões de que quando vocês querem ir contra interesses instalados, nomeadamente se tu fores o regulador na pessoa de João Cadete Matos. No vídeo anterior, ou num dos vídeos anteriores, eu falei precisamente sobre aquele que foi o primeiro ano, quais é que eram as visões de Cadete Matos e o que é que na APDC João Cadete Matos expressou como sendo, na minha opinião, a sua visão para o futuro, uma vez que estamos a falar de um mandato de 6 anos e, portanto, estávamos no início, no primeiro ano de Cadete Matos e, portanto, ainda tínhamos 5 anos para a frente, que só viriam a terminar no final de 2023, com a entrada de Sandra Maximiani e onde iria atravessar várias questões, como, por exemplo, a questão do leilão de 5G, que veio a dar toda aquela polémica. O que acontece é que os CEOs das maiores empresas em Portugal normalmente reúnem-se na conferência anual da APDC. Portanto, é sempre uma conferência que tem um peso, porque é ali que se vai perceber o verdadeiro estado da nação das telecomunicações, por isso é que é assim que se chama o painel. E até então, no primeiro ano de Cadete Matos, houve uma alteração ao funcionamento da própria da conferência em si. Ou seja, foi colocada uma cadeira para o regulador estar lá e falar diretamente com os operadores. Isto é, os operadores não iam estar a falar a seu belo prazer sem contraponto, porque se assim fosse, o regulador estava ali e podia responder. Como vocês tiveram a oportunidade de ver no vídeo anterior, João Cadete Matos foi Cadete Matos. Portanto, foi Cadete Matos. Aquilo é a maneira dele ser. Foi intransigente na defesa dos consumidores, deixou críticas muito diretas, não fez discursos vazios e foi claramente ao cerne da questão, ao que o trazia ali. O que acontece é que, portanto, isto acontece na conferência da APDC em 2018 e o que acontece é que em 2019, portanto, no ano subsequente, Mel, nós e Vodafone ainda não tinham conseguido digerir o sapo que tinham engolido ali. E, portanto, assim sendo, houve uma alteração ao formato da conferência. E Cadete Matos não deixou nada por dizer. Por isso, eu vou passar aqui os primeiros minutos da conferência, onde vocês vão entender claramente qual é que é a visão de Cadete Matos sobre esta alteração, e depois vou-vos mostrar o que estava para a frente. Portanto, o que é que aconteceu depois. Ok? Portanto, sem perder mais tempo, vou-vos pedir aquelas coisas rápidas que peço sempre. Deixa o teu like, subscreve o canal, tens o botão aí aderir, 99 cêntimos por mês, apoias este projeto e tens também acesso a todos os conteúdos de uma forma prioritária. Passa também em viciadocomenta.pt, que é o site onde eu costumo escrever alguns artigos sobre telecomunicações. Passa por lá, dá o teu apoio. E tens também o nosso Instagram de Viciado13. Bom, meus amigos, vamos passar então aqui. Continuamos com aquela qualidade, mas é assim, é o que há, ok? Estamos aqui na qualidade de 480p. Não interessa a qualidade, não preciso de ver isto em alta definição, só preciso de ouvir. Ouçam o discurso de entrada de Cadete Matos no 28º Congresso da APDC, realizado em 2018, um ano depois daquele duro puxão de orelhas que foi a sua entrada. Ouçam e depois já falamos. Muito boa tarde. Parabéns ao Rogério Carapuça e a toda a equipa da APDC pela excelente organização deste congresso. A ANACOM reputa este evento, de facto, de muito importante, razão pela qual não só decidimos ter o estatuto de patrocinador, mas de patrocinador institucional da APDC, e é um compromisso para os próximos 3 anos. E, portanto, pelo menos do apoio da ANACOM, não será por falta desse apoio que não nos continuaremos a encontrar. Tive muito prazer em estar aqui há um ano atrás, pela primeira vez, no início das minhas funções de Presidente do Conselho de Administração da ANACOM, e recordo-me que na altura o Rogério Carapuça me perguntou qual era o formato de participação que eu pretendia, porque era tradicional os presidentes da ANACOM fazerem aquilo que eu vou fazer agora, que é um keynote speech. Eu disse, bom, eu acho muito mais interessante sentar-me no painel e ter a oportunidade de debater com os operadores aquilo que eles vão dizer e responder às suas questões e às suas perguntas, bem como às questões da moderadora. Aliás, que eu aproveito para
saudar. O Rogério este ano disse-me que havia uma preferência dos operadores para ficarem a debater entre eles e, portanto, ficavam mais agradados que o presidente da ANACOM fizesse um keynote speech e, portanto, eu irei fazer esse keynote speech, mas sem dizer, como tenho dito, sempre que temos tido a oportunidade de o fazer, que tenho muito gosto em debater com as empresas que regulamos, sem esquecer nunca a posição e o papel que cada um de nós tem. E, portanto, a Alexandra, que vai moderar o debate a seguir, estará perfeitamente à vontade para, se vir necessidade, me convidar, mesmo da plateia, a responder a qualquer questão. Se não for hoje, os senhores jornalistas, amanhã também poderão fazer as questões que entendem. É claro que quando esta questão me foi introduzida, eu questionei-me, bom, é porque os operadores querem ficar a debater entre eles, enfim, o Francisco Lacerda está sempre numa posição mais desconfortável, porque não tem ninguém com quem debater, mas no Dia Mundial dos Correios, 9 de outubro, na Fundação Portuguesa das Comunicações, pela primeira vez vamos ter uma sessão organizada pela ANACOM em que vão estar 3 operadores do setor postal, Francisco Lacerda será um deles, estão convidados às 18 horas na Fundação Portuguesa das Comunicações a assistir a esse debate. É um debate que falta aqui hoje, assim como também este ano, pela primeira vez, a ANACOM organizou no Dia Mundial das Telecomunicações uma sessão para a qual convidou os presidentes dos 3 operadores que estão aqui e também o presidente da Novo. Infelizmente, só o presidente da Novo é que pôde estar presente, os outros 3 presidentes não tiveram essa disponibilidade, mas estão sempre convidados para todos os workshops, para todas as reuniões, em que muitas das vezes, por motivos de agenda, não podem estar presentes, mas o que nós não podemos aceitar é que depois digam que o regulador não debate com os regulados as propostas que faz e as ações que toma. Estão sempre convidados e sempre que nos pedem uma reunião, se não for possível no dia seguinte, é na semana seguinte, mas recebemos e debatemos tudo aquilo que haja a debater. Também o que convém ficar claro, não convém haver nenhuma ambiguidade a esse respeito, é que o facto de o debate que a seguir vai ter lugar não ter aqui uma cadeira para o regulador sentar, que eu interpreto, enfim, querem debater entre si as questões que consideram relevantes, não significa isso que pode haver a ambição em Portugal de expulsar o regulador do seu papel. E essa expulsão não pode acontecer porque o regulador, pelo mandato e pela legitimidade da democracia em que vivemos, tem um papel que lhe é conferido pela Constituição, pelo Parlamento e relativamente ao qual, em momento nenhum, poderá deixar de o exercer, como tem feito ao longo da sua existência. Dito isto, aqui... Ora bem, meus amigos, então, eu acho que para vocês ficou claro e evidente o que é que estava em causa. Portanto, o ano passado, Mel, Nós e Vodafone foram completamente apertados por João Cadete Matos, não só durante a conferência, como também depois no ano subsequente, onde foram tomadas um conjunto de decisões que não foi do agrado dos senhores doutores, e então no ano seguinte, parece que, na conferência da APDC, os senhores sponsors Gold Premium da APDC acharam por bem, não senhor, o senhor João Cadete Matos não se vai sentar aqui à mesa connosco, porque nós consideramos que é melhor andarmos à porrada com alguém que está amordaçado, portanto alguém que não pode, e está preso e que está agarrado e que portanto não se pode manifestar. Portanto, esta entrada de João Cadete Matos para mim é uma entrada de nível host, total, ok? Portanto, eu duvido até, não só o presidente da APDC, como os presidentes ou os CEOs das várias operadoras soubessem que João Cadete Matos iria fazer esta declaração inicial, porque isto é o maior atestado de falta de isenção àquilo que é a APDC que pode ser passado. Ou seja, é dizer claramente que numa conferência importantíssima, com uma missão importantíssima, que é aquela de fazer debater as principais figuras envolvidas no setor das telecomunicações e não só, na mesma conferência,
depois é gerida e é boicotada a bel prazer dos intervenientes. Portanto, a APDC deve ser uma entidade ou deve ser uma associação que promove o diálogo livre e não um diálogo entroncado com um guião pré-feito, com os personagens que me interessam e com as respostas pré-feitas que eu quero dar. Portanto, eu acho que foi muito difícil nos anos subsequentes à APDC gerir isto. E, portanto, a única forma de acabar com este nível de confrontação e de animosidade foi aquilo que foi feito. Foi simplesmente... Teve medo, houve medo e deixou de se convidar o Presidente João Cadete Matos. Portanto, isto é algo que, na minha opinião, mostra muito e deve ter muito o vosso tempo de ponderação, no sentido de perceber até onde é que vai o grau de influência destas operadoras e terem muita atenção às vezes com aquilo que são as comunicações públicas que acontecem sobre as operadoras, porque nunca se sabe até onde é que vai o polvo, como eu lhe costumo dizer, o grau, o nível de influência das várias operadoras sobre as comunicações que são feitas. Portanto, fica aqui claro e evidente que houve um desconforto muito sério por parte das operadoras, e depois houve medo, porque não há outra hipótese, certo? Quem não tem medo não precisa de se esconder, não precisa de criar regras de maneira a ficar a debater sozinhos. E portanto, João Cadete Matos também, a seu belo prazer, a la Cadete, deixou tudo aqui, não é? Inclusive a incapacidade dos operadores de irem depois àquilo que são as reuniões e depois andarem a fazer queixume nos órgãos de comunicação social a dizer que a Anacom não debate com eles, aquelas conversas. Portanto, deixou aqui claro e evidente quem é que eram de facto, ou expôs aqui o que é que de facto se passava por trás das cortinas. E vocês, como devem imaginar, João Cadete Matos tem assim um perfil que não iria permitir que no final do seu mandato não deitasse cá para fora todas estas amarguras. E portanto, se vocês vierem aqui ao Jornal Eco, vocês vão encontrar uma notícia que data de 2023, portanto o ano final do seu mandato, onde diz João Cadete Matos: a APDC deixou de ser isenta e independente. Isto não é mais uma vez aquilo que eu vos digo, não são conversas fiadas, não é dizer o diz que disse, é dizer claramente o que se tem para dizer. Não é, eu acho que... Não, a PDC deixou de ser isenta e independente. Ponto final, parágrafo. Inclusive, mais à frente, já vamos ler o resto da notícia. Se vocês verem aqui ao site da APDC, que está disponível, vocês verem aqui abaixo, quem é que são os principais patrocinadores da conferência da APDC? Mel, Nós e Vodafone. Patrocinadores Gold, acima de todos os outros. Certo? Portanto, não há dúvida sobre quem é que realmente organiza e gera financeiramente aquela conferência. Está aqui, a informação disponível, está no próprio site. Continuamos a ler aqui o artigo. O presidente da autoridade da Anacom, neste caso, afirmou esta quarta-feira que não foi a entidade que decidiu não participar no congresso da APDC, considerando que esta é comandada pelos 3 maiores operadores que são vice-presidentes da associação. Cadete Matos termina o mandato em agosto, falava na Comissão Parlamentar da Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, no âmbito da audição regimental da Anacom. Questionado sobre o facto da Anacom ter deixado de participar nos congressos da APDC, Cadete Matos salientou que a entidade aprecia e está disponível para participar e colaborar em todas as instituições e associações. E não foi a Anacom que decidiu não participar. O que aconteceu na altura, tive a oportunidade de dizer ao presidente da APDC, que considerava uma situação grave, é que a APDC, que aliás tem como 3 vice-presidentes os 3 operadores de telecomunicações eletrónicas, de comunicações eletrónicas, deixou de ser uma associação isenta e independente e passou a ser uma associação comandada pelo interesse destas operadoras. Para além disso, está comprovado que essas empresas são também os principais financiadores da APDC e que definem as regras e os moldes como essa organização deve funcionar. Acrescentou, recordando a contestação que a Altice, Nós e Vodafone nos tribunais durante o leilão do 5G. Destacando que a Associação de Operadores, a Apritel, nos meses em que os operadores aumentaram os preços no início do ano, não disse nada, apontou. Relativamente ao mandato, a Anacom e o seu presidente não se deixaram condicionar. O Conselho de Administração manteve o cumprimento exato daquilo que é o seu mandato e não deixou um único português de fora. O boicote no leilão de 5G fez parte de uma estratégia para evitar que em Portugal houvesse mais concorrência e que os preços baixassem. Depois fala aqui sobre alterações, nomeadamente àquilo que devia de ser a nomeação através de concursos públicos para a administração. Ok? A administração da Anacom. Portanto, está dito por João Cadete Matos. Está evidente o que é que aconteceu. O que aconteceu foi que João Cadete Matos participou em 2018 na sua primeira conferência. Participou em 2019
amputado das funções de poder debater diretamente. Ok, que anteriormente já se fazia o keynote speech e que antigamente neste caso os presidentes da Anacom não estavam depois presentes na reunião diretamente. Mas abriu-se o precedente em 2019 de o fazer. Não se gostou e então foi-se proibir administrativamente João Cadete Matos estar à mesa. 2020 veio o Covid, 2021 não participa, 2022 não participa, 2023 não participa. E só em 2024, já com Sandra Maximiano, é que a Anacom volta a estar presente na conferência anual da APDC. Temos aqui uma notícia que está no Dinheiro Vivo que dá conta de Anacom e ERC regressam ao Congresso das Comunicações. Quando? 2024. Quem era a presidente? Sandra Maximiano. E agora vamos ouvir quais é que são as desculpas. As duas entidades reguladoras participavam pela última vez no Congresso em 2019, portanto o segundo de Cadete Matos. A edição de 2020 não ocorreu por causa da pandemia, tudo certo, e em 2021 a ERC não participou por uma questão de agendamento. A Anacom teve a ver com a questão do leilão de 5G, que ainda decorria nos dias em que o Congresso das Telecomunicações se realizava, embora o regulador das comunicações não tenha sido convidado. Refira-se, aliás, que naquela edição também não ocorreu o tradicional painel que reúne os líderes da Altice, NOS e Vodafone. Ou seja, 20 não houve, 21 foi por causa do leilão de 5G. Em 22, a ausência das duas entidades foi justificada pela organização com a decisão de reconfigurar a agenda do Congresso e centrá-la nos operadores e na indústria. No ano seguinte, as duas entidades voltaram a não figurar no programa, embora os temas de regulação tenham sido abordados no evento por governantes e gestores das principais empresas. Ora bem, 20 não acontece pelo Covid, 21 não participam por causa do leilão de 5G, 22 não acontece por causa de uma reconfiguração e 23 porque não me apeteceu. Percebe o que é que está em causa? Percebe o que é que está aqui em causa? Quando nós analisamos as conferências da APDC, quando nós percebemos de facto a capacidade que os operadores têm de estarem a seu belo prazer num painel ali disponíveis, estão disponíveis para não estar disponíveis, estão disponíveis para fazer questões que lhes interessam. Inclusive eu levanto uma questão. O ano passado, a jornalista que entrevistou, fez ali a moderação do painel, foi muito direta em questões sobre a Digi, em questões sobre o facto de não haver uma cadeira para a Digi, o facto de se as operadoras estavam a ver ou não um crescimento das operadoras low cost por via do crescimento também do fator de pressão por causa da Digi. E eu tenho a minha suspeita que alegadamente este ano o Sr. Rogério Carapuça teve que assumir aqui a carapuça de entrevistador porque entretanto os senhores jornalistas estavam a fazer muitas perguntas incómodas sobre a Digi. Pareceu-me a mim, mas isto sou eu que assisti às coisas. Pareceu-me, posso estar completamente enganado. Digam-me vocês. Mas eu estranhei muito fortemente que este ano um jornalista tenha sido substituído pelo presidente da APDC. Ou seja, o presidente da instituição que é financiada pelos 3 entrevistados. Portanto, isto tem que vos deixar... Isto tudo para quê? Para vos deixar à consideração, para a vossa análise, o que é que se passa verdadeiramente em Portugal. E não é só uma questão de preços. Não é só uma questão de serviços. É muito além disso. E porquê é que é absolutamente essencial a existência de operadoras como a Digi, que estão fora destes meandros, que estão fora destas pressões, que não dependem deste tipo de showzinhos, não é? Que depois parece que são muito empoderados, parece que são senhores todos muito grandes, mas a realidade é que depois prestam-se a este tipo de coisas, certo? Não sou eu que digo, está evidente por aquilo que aconteceu. Quem livremente aceder àquilo que está no próprio YouTube da Anacom e assistir ao 28º Congresso, ou neste caso o 27º e 28º Congresso da APDC, vai perceber as diferenças e vai ouvir diretamente aquilo que João Cadete Matos disse. E não foi desmentido que eu saiba. Quem for ler nos órgãos de comunicação social disponíveis o que é que aconteceu e o que é que João Cadete Matos disse diretamente sobre, e que neste caso transmitiu ao presidente da própria APDC, como tendo descoberto que eram aquelas 3 entidades os maiores financiadores e que regulam
e que decidem como é que aquilo funciona a seu belo prazer, é disponível. Não está aberta à interpretação. Certo? E se vocês forem perceber que o regresso da Anacom às conferências anuais da APDC acontece simplesmente quando João Cadete Matos abandona o cargo, eu acho que são dados suficientes para vocês poderem tirar daí as vossas conclusões, e são coisas muito importantes de se analisar aqui no Viciado Comenta, principalmente porque nós muitas vezes parece que estamos a fazer críticas veladas, parece que estamos simplesmente só no bota abaixo, porque estes é que são maus, porque este é que é bom. Não. A história interessa. E saber um bocadinho do que está para trás é absolutamente fundamental para que nós possamos formular uma opinião sobre as coisas. Como vos digo, a importância da Digi vai muito além, com todos os erros e todos os defeitos que a empresa possa ter, e que nós aqui já tivemos a oportunidade de falar sobre isso. Recentemente até falámos de uma multa que está em causa na Bélgica, já falámos de uma situação de concorrência que está em causa na Roménia. Portanto, nós aqui não estamos para passar pano, como dizem os brasileiros, a falar super bem da Digi e esquecer os seus erros. Nada disso. Agora, uma empresa em Portugal que esteja fora da esfera de influência das 3 maiores operadoras é da maior importância para garantir que este tipo de compadrio, que este tipo de cartelização até de interesses, já não é só cartelização do negócio, é cartelização até de interesses. Se há um fórum, nós vamos lá e financiamos o fórum e passamos a mandar no fórum. Certo? Se alguém nos faz uma pergunta que não me interessa, para o ano fica a falar sozinho. Para o outro eu meto aqui o presidente. Só me faz as perguntas que me interessam. Isto não faz sentido. Ok? Portanto, meus amigos, deixa a vossa interpretação, conto muito com os vossos comentários e a vossa análise e vemos no próximo Viciado Comenta.